Coletiva do Renato Gaúcho. Vamos ver o que o Renato disse sobre esse Fluminense e América de Cali no Maracanã depois da vitória e da classificação. Tá aí, vamos lá. Para a coletiva do Renato aí agora. Boa noite, Giba Pérez do GE. Ouvindo o Renato. Queria que você fizesse uma análise sobre essa rotação que você vem dando no elenco e conseguindo manter a competitividade em 3 competições. A gente sabe que é muito difícil fazer isso no Campeonato Brasileiro, com esse calendário puxado. E também falasse um pouquinho sobre o Serna, que fez o gol hoje, que abriu o placar. E mais cedo o Sérgio Xavier Filho no Sport TV falou que ele enxerga algumas semelhanças de estilo do Serna com você quando era jogador. Queria saber o que você pensa sobre isso. Bom, boa noite a todos. Quando eu falo para vocês que eu confio sempre no meu grupo, é exatamente por isso. Se eu não confiasse, eu não faria essas trocas a cada jogo. Quando eu falo para eles estarem preparados, é justamente por isso. Para eu poder rodar o grupo, a cada 3 dias ninguém consegue jogar. E eu preciso... Caraca, hoje foi cedo, né? O bingo do Renato. sempre de jogador descansado. Desde que eles me deem a resposta. E eu tenho feito esses elogios para eles. Que toda vez que eu troco, independente se o jogador começa ou entra na partida, ele tem dado conta do recado. E isso me dá ainda mais confiança para poder mexer ainda mais na equipe e dar oportunidade para todo mundo, desde que o jogador aproveita essas oportunidades. É o que tem acontecido. Estamos disputando 3 competições, estamos jogando bem, avançando bem nas competições, estamos bem no Brasileiro. Agora conseguimos o nosso objetivo, que é chegar nas quartas da Sul-Americana, da mesma forma que nós estamos lá na Copa do Brasil. Então, essa resposta do grupo é muito importante. Com o Sérgio... Pô, eu vi pouco do Renato jogador. Tem uma semelhançazinha ou outra, né? Mas não é parecido, não. Né? Pelos vídeos que eu vi do Renato, a resposta seria não. Ele tem, digamos assim, um arranque meio parecido comigo, mas para por aí. O Renato foi malandro também, né? Pegou a principal característica do Serna e jogou pra ele, né? Renato, boa noite, continua com o Jornal da KTO 2. Renato, já para o sábado contra o Bragantino, você deve ter 2 reforços à disposição, né? O Santos Moreno, que está chegando agora, e o Igor Rabelo, que também foi um zagueiro contratado pelo Fluminense, ainda não foi anunciado. Tem o Lúcio, que já vem sendo relacionado. O planejamento inicial seu para esses jogadores que estão chegando agora, esses reforços, é de dar rodagem para eles no Campeonato Brasileiro, principalmente, e de manter um padrão de time na Sul-Americana. Algum deles pode ser titular já no sábado, por exemplo? Obrigado. Tem um ponto aí sobre essa pergunta do Cauã, que é a tal da equipe da Sul-Americana, né? Como é que vai ser isso? O Fluminense vai ter um time da Sul-Americana, será? Bom, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho conversado bastante com o Lúcio, porque é um jogador que, não só ele, mas qualquer estrangeiro precisa de uma adaptação. A gente está cuidando da parte física dele, da parte técnica. É um jogador que vinha jogando lá, mas uma vez por semana estava um pouco abaixo dos nossos jogadores. Cara, é meio bizarro, né? Todo jogador que vier de fora, se não vier do Campeonato Colombiano, por exemplo, que joga pra cacete também, vai ficar meio abaixo do resto dos jogadores, né? Vai ter que passar por adaptação física, né? Então eu tenho conversado com ele mesmo sabe que precisa desse tempo de adaptação. Então, principalmente o estrangeiro quando chega aqui, a gente precisa ver a parte física dele, a parte técnica dele, como ele está se sentindo, ele precisa conhecer os companheiros, precisa conhecer alguma coisa da maneira que o nosso time joga, por isso que quando o jogador não está relacionado, eu peço para eles virem assistir a partida, porque eles têm que conhecer o mais rápido possível seus companheiros, e da forma com que a gente joga também. Então, eles precisam aqui daquele período de adaptação. Mas, em cima disso, depende muito do departamento médico também, do fisiologista, do preparador físico, para eles me passarem quais são as condições físicas deles, para eles poderem jogar ou não. Porque a gente não pode ser irresponsável, né? Colocar o jogador para dentro do campo sem condições, e aí a gente está sujeito a ele ir mal e principalmente a ter uma lesão. Da mesma forma que o Igor estava aqui no Atlético, é jogador brasileiro, fez o Só que o Igor Rabelo estava jogando menos do que o Lúcio Acosta, se parar pra pensar, né? testes, e a partir da manhã eu vou saber os resultados. Renato, boa noite. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Primeiro, queria que você comentasse sobre o Lima, né? Que antes, quando os nomes dos jogadores foram anunciados no Maracanã, a torcida vaiou um pouco o jogador, também foi assim no jogo contra o Fortaleza, e quando ele foi substituído, a torcida aplaudiu. Queria que você falasse um pouco dessa parte mental, quão é importante para o jogador se blindar. Achei legal da parte da torcida o aplauso ao Lima. E vou explicar o porquê. Eu entendo a vaia como uma atitude de protesto quando o Lima vai entrar no jogo passado. Aí eu falo meu perfil de torcedor, tá? Eu não vaiaria. Mas eu entendo, acho que é uma manifestação que faz sentido quando você para pra pensar que, olha, você quer mostrar o seu repúdio a o que o Renato tá fazendo, beleza.
E acho que tem ali o seu contexto. Isso não ajuda o Lima em campo, mas acho que o torcedor naquele momento não tá, né? O Lima entrar em campo, ele não tá muito pensando nisso. Mas achei que hoje, se na hora que o Lima foi substituído, depois de ter entrado no jogo passado de uma maneira ok, feito o jogo de hoje ok também, as duas aí do Lima são para nota 6, basicamente. O ano do Lima é ruim, mas se você pegar as últimas 4 atuações, 4? Tem uma muito ruim, uma boa e 2 ok. 2 normais. Ele joga bem contra o Bahia lá, joga mal contra o América de Cali. Bem mal, é uma atuação muito ruim, e faz 2 ok. Pô, hoje ele fez uma atuação ok. Não tinha muito porquê, encheu o cara de vaia no Maracanã. Aí ficaria com cara de perseguição. Não ficaria uma crítica a um jogador que tá indo abaixo. Dependente das vaias que vêm das arquibancadas, né, para dentro do campo. E também você sempre fala sobre jogar de 3 em 3 dias, um ritmo muito intenso no futebol e no calendário brasileiro. Nesse fim, né, metade para frente da temporada, você vê alguma competição como a preterida na sua cabeça ou não? Não, no momento a gente não tem preferência por nenhuma. Eu sempre falo, troco bastante ideias com o presidente também. A gente procura avançar e bem no Campeonato Brasileiro, como a gente tem ido, e avançar nas competições. Ali na frente, de repente, se a gente chegar numa semifinal, aí a gente começa a repensar. Como poupar mais do que já tem poupado no Brasileirão, né? Entendeu? Para a gente, de repente, direcionar para uma competição. No momento, não. No momento, a gente está, por isso que eu rodo o grupo. O Fluminense atuou com um time titular na ida contra o Internacional e na volta contra o Internacional com tudo que tinha de melhor. Para Salvador, entre a ida contra o Inter e a volta contra o Inter, o Fluminense não rodou o time contra o Grêmio, porque vinha de 4 derrotas seguidas no Brasileirão. Aí, como venceu o Grêmio, no jogo contra o Bahia fora, antes da América de Cali, poupou o time também. E é nítido que poupou o time. Não, ali eu preferia, achei que era melhor. Não. O próprio Renato fala que rodou o time. Agora, no jogo contra o Fortaleza, rodou o time de novo. E no jogo contra o Bragantino, spoiler, vai rodar o time de novo. Já existe uma preferência pelos mata-matas, né? Para a gente andar bem nas 3, como tem acontecido. Quanto ao Lima, eu peço também para o torcedor, uma meia dúzia, no caso, né, nessas vaias. Não acho que seja meia dúzia, não. É chato, é ruim o jogador ser vaiado, principalmente no momento que o Fluminense vive. O Fluminense vem avançando nas competições, vem jogando bem o Campeonato Brasileiro, o Lima tem nos ajudado bastante. E eu lembro, quando cheguei aqui, a torcida vaiava o Martinelli, eu lembro que a torcida vaiava o René, eu lembro que a torcida vaiava o Everaldo. E hoje são jogadores aplaudidos, entendeu? É isso que o torcedor precisa René ainda não é aplaudido, o Everaldo e o Martinelli são. fazer, porque o jogador ele se entrega dentro do campo, o jogador tem nos ajudado. Então é lógico que nenhum jogador vai jogar bem todos os jogos, mas o importante é a entrega deles dentro do campo. Eu falo, no momento que você estiver mal tecnicamente, ele, Lima e qualquer outro jogador, não pode parar de correr, não pode parar de competir, de ajudar os companheiros. E assim tem sido. O Nonato também é um jogador que faz aquela parte que o Lima fez hoje no campo, mas o Nonato estava machucado. E as nossas melhores atuações sempre foram com os 3 volantes, seja aqui no Maracanã, seja fora. Hoje era um jogo muito perigoso, nós tínhamos uma pequena vantagem que a gente não poderia desperdiçar. Então houve a entrega, o Lima teve muito bem, fiquei satisfeito que o torcedor reconheceu e aplaudiu. E tem que ser assim com todos os jogadores. E o mais importante de tudo com esses jogadores é aquilo que eu converso com eles, a confiança que eu passo para eles. Porque às vezes tem um treinador que vê que o jogador é vaiado, para ele é muito fácil deixar o jogador de lado, escalar outro jogador, porque não vai ser cobrado, não vai ser vaiado. Não, bem pelo contrário, no momento que o jogador precisa, mais do que nunca do treinador, eu tenho que entrar em ação, porque eu não posso perder nenhuma peça do meu grupo. Então foi assim que eu recuperei os outros jogadores, assim que eu tenho certeza que hoje o torcedor gostou do Lima também. É um ponto, né? A gente vai ficar lembrando do Perigor em 2008 porque a gente não tem nesse momento um outro jogador para ficar lembrando. O Renato até agora dá pra dizer que todo mundo que ele insistiu por desejo dele, ele recuperou. Aí você vai levantar o dedinho e falar, o Thiago Santos não. Aí o Thiago, por isso que tem o desejo dele. O Thiago Santos não é desejo do Renato. O Thiago Santos se tornou peça necessária porque ele tem lesionado o Otávio, Nonato, falando de meio de campo, chegou a ter o Hércules sentindo num jogo, e ainda tem Thiago Silva, Ignacio, teve suspensão de Freitas, perdeu um monte de peças do campo defensivo. Tirando isso, o Thiago Santos ia ser acionado só para uma reta final do jogo, entrar para tirar a bola aérea. Porque o objetivo do nosso torcedor é o nosso objetivo também, é de ganhar os jogos. Então, eu sou pago para sempre buscar os resultados para o clube. Eu sempre vou procurar colocar uma equipe em campo para o melhor para o clube. E tem acontecido isso. É lógico que daqui a pouco nós vamos tropeçar, mas a gente vai tropeçar lutando, brigando, se dedicando, como tem acontecido. Você vê, nós temos um grupo aí que muita gente critica e nós estamos em 3 competições.
Sempre que possível o presidente me dá um reforço, como tem dado, até porque a gente precisa de um grupo bom, um grupo grande, porque 3 competições não é fácil. Por isso que eu tenho a oportunidade de rodar o grupo e que tem entrado, tem dado conta do recado. Boa noite, Renato. Pedro Brandão, do Lance. Você mesmo já citou aí o Martinelli, a minha pergunta é justamente sobre ele. Hoje ele foi... a torcida cantou o nome dele durante a partida, o que não é tão comum assim na arquibancada do Fluminense. E durante essa semana saiu alguns nomes da pré-lista da seleção brasileira foram vazados. Eu queria perguntar para você se... A gente nem sabe, né, se o Martinelli está nessa lista ou não, né? Mas se tiver ou se não tiver, você que já foi um treinador também muito pedido na seleção brasileira, você acha que o Martinelli é um nome que poderia estar nessa pré-lista? Você enxerga o Martinelli com esse potencial, com esse nível de jogador? Sabe quanto ganha um Ancelotti por mês? É para ele quebrar a cabeça, para ele pensar. Então ele tem que fazer a convocação dele. O Renato fugindo de uma polêmicazinha, né? O Martinelli vem se destacando, sem dúvida alguma, aqui no Fluminense. É um jogador que me agrada bastante. É um jogador que eu converso bastante com ele, tenho dado bastante conselho desde a minha chegada. Uma dos pedidos que eu peço para ele é para ele pisar na área. Ele tem qualidade para isso. Toda vez que ele pisa na área, ele faz gol. Então, ele precisa evoluir nesse sentido que eu falei para ele. Você é um jogador técnico, não é só de marcação, distribuir. Você tem que pisar na área para fazer gol. E ele tem pisado na área, tem chutado, tem feito os gols. É importante, sem dúvida alguma. Agora, com todo o respeito ao Ancelotti, ao Martinelli, eu tenho que cuidar do meu grupo aqui, tenho que cuidar dele. Ele vem jogando muito bem, mas aí já é um problema do Ancelotti. Tem outra, né? Pro treinador do clube, a pior coisa que tem é convocarem pra seleção, né? No período que o cara vai ter pra treinar, o jogador tá lá na seleção. Né? Boa noite, Renato. Guilherme Oliveira, da TV Globo. Detalhe, já é a temporada do Martinelli com o maior número de gols na carreira, tá? O Martinelli fez 4 com esse gol de hoje. Em 2023 ele tinha feito 3, em 2020 ele tinha feito 3, sendo que em 2020 esses 3 gols foram 2 pela temporada de 2020. Os 3 foram já em 2021, né, que era naquele Brasileirão de 2020. Mas o de 2023 ele fez 3 gols naquele ano, contra o Santos Internacional e o Volta Redonda. Na maior parte, gols que não o do Santos e Volta Redonda, gols com pouca relevância, né? Esse ano não, ele tem feito gols importantes no Fluminense, né? Se você pegar ali os gols do Martinelli e o gol de hoje, teve um pouquinho menos de relevância, foi o segundo gol de uma goleada de 4-1 no agregado, mas ele faz o gol contra o Al Hilal, um golaço no Mundial, numas quartas de final. Ele faz um gol contra o Once Caldas, que naquela partida valia a classificação do Fluminense em primeiro, e ele abre o placar, foi um gol bem importante naquele jogo, e faz o gol no último minuto contra o Red Bull Bragantino. Ou seja, a gente tá falando isso de hoje, não entra nessa conta do gol muito importante. Os outros 3 gols são de suma importância, o Martinelli tem sido crucial. Renato, o Fluminense tem um percentual altíssimo nas Copas, fez um belo Mundial, avançou na Copa do Brasil, avançou agora na Sul-Americana. É diferente jogar esse tipo de competição? Você, como jogador, também teve muito sucesso nesse tipo de competição, por ter um caráter decisivo cada jogo, né? A cada 2 jogos. É diferente? É diferente porque você falou tudo, né? Tem a primeira fase, onde tem a classificação, e depois o mata-mata. Eu gosto muito do mata-mata porque você mesmo já adiantou minha resposta, é sempre uma decisão. É uma partida de 180 minutos, é matar ou morrer. E o Fluminense é avançado. No Mundial também foi assim, na Sul-Americana, até então na Copa do Brasil também. Eu adoro essas competições de mata-mata. Eu já disputei várias como jogador, como treinador. O nosso objetivo é sempre passar, porque são, como eu falei, é uma partida de 180 minutos. O Campeonato Brasileiro ele já é muito difícil, pela sequência de jogos, é um campeonato longo, um campeonato traidor. São 38 rodadas, você não pode se descuidar do Campeonato Brasileiro. E eu já vi muitos times se descuidaram um pouco do Campeonato Brasileiro e quase que pagaram a conta lá na frente. Então é por isso que eu digo, a gente tem andado nas 3 competições, não é porque nós estamos andando... Inclusive o próprio dele, né? Em 2008, o Fluminense dele, né? Na Sul-Americana e na Copa do Brasil, que a gente está se descuidando do Campeonato Brasileiro. Bem pelo contrário. Que eu sempre falo para eles, vocês viram que vocês sofreram no passado, né? Então esse sofrimento realmente é uma coisa que ninguém merece. Então, é por isso que a gente também está muito atento ao Campeonato Brasileiro, mas não deixa de gostar, sem dúvida alguma, dessas competições de mata-mata. Aqui. Renato, boa noite. Elana Fonseca, da Masal Esportivo. Parabéns pela classificação. Em alguns momentos você estava se defendendo com a linha de 5, né? Quando o Malbo caiu muito mais para lateral direita. Enfim, foi fazendo aquele ritmo. Eu queria entender o teu pensamento em relação com isso. Você veio com o resultado do lado da Colômbia, né, de 2-1. E aqui você começou fazendo essa linha de 5. Queria entender um pouco o que você pensou. Desculpa, eu não entendi a tua pergunta. Lá na Colômbia? Porque em alguns momentos você estava Ele vai entender errado a pergunta. defendendo com a linha de 5, quando o Canóbio caiu para fazer a lateral direita, Samuel ficou um pouquinho mais na zaga e o Manuel ficou centralizado. Queria entender o teu pensamento, porque o Fluminense veio com o resultado positivo lá da Colômbia, e o que você estava pensando exatamente fazendo essa linha de 5? Não. Lá na Colômbia, o Canóbio estava baixando praticamente uma linha de 5 porque Ele acha que ela pergunta sobre a linha de 5 na Colômbia, foi a linha de 5 aqui. Mas a resposta é a mesma, né? e o lateral esquerdo deles basicamente era um atacante. Toda vez que eles atacavam pelo lado direito,
pelo lado esquerdo da nossa defesa, o lateral esquerdo dele se transformava num atacante e estava sempre nas costas do Samuel. Então era necessário ele baixar também para ajudar. Hoje o lateral esquerdo, diga-se de passagem, muito bom jogador, ele não veio tanto, entendeu? Por isso que uma vez que outra, aí o canal da mesma forma eu pedi para ele fez aquela linha de 5, porque o lateral esquerdo dele, ele larga, ele vem embora mesmo. Lá na Colômbia ele cansou de entrar na nossa área nas costas do Samuel. Graças a Deus o canal, por isso que inclusive eu coloquei o canal pelo lado direito, tanto na Colômbia quanto aqui, porque o canal praticamente ele é muito bom nesse sentido, para marcar esse lateral justamente porque ele vinha o tempo todo. Hoje ele veio, nem tanto, mas quando ele vinha, muitas vezes o canal baixava para fazer essa linha de 5 também. Boa noite. Uma das raras vezes que a gente vê Renato falando de tática, né? Do que ele queria com o jogador em campo, etc. Isso é, né, difícil de acontecer. Renato, parabéns pela classificação, parabéns pela vitória. Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu gostaria que você falasse hoje da sua defesa, que passou mais o jogo sem sofrer gols. E se você tem alguma atualização do estado do Thiago Silva. Obrigado. Não, toda vez que eu preciso de um zagueiro, qualquer zagueiro que tenha jogado tem dado conta do recado. O Manuel, por exemplo, era muito tempo que não jogava, ele vem jogando nos últimos jogos, vem jogando muito bem. O Freitas ficou Esse destaque que o Manuel foi melhor que o Freitas no jogo, tá? no último jogo, hoje voltou novamente, voltou bem. O garoto Davi, toda vez que eu precisei dele, ele entrou tanto na Bahia quanto aqui no último jogo contra o Fortaleza, ele se comportou muito bem. Eu sempre falo para os jogadores treinarem forte, porque daqui a pouco a oportunidade vai aparecer. Então, eles têm dado conta do recado justamente por isso, porque a cobrança é diária em cima deles, e toda vez que um jogador é chamado, tem dado conta do recado. É isso que é importante para o grupo, e é isso que é importante para o treinador, que passa a confiança para que eu possa escalá-los a qualquer momento, porque eu sei que eles vão dar conta desse recado. Bom, amanhã eu volto a falar com o departamento médico, porque o Thiago, a princípio, os médicos deram 4 semanas para ele. Então, fez 2 semanas e pouco agora. Então, a única pessoa que pode nos dar essa resposta, se ele tem condições de jogar ou não, é o próprio Thiago. Aí é da cabeça dele. Se ele estiver sentindo bem, se ele estiver treinando, fazendo todos os testes e não sentindo nada, aí é da cabeça dele. Se ele falar que tem condições de jogar, ele vai jogar. Se ele ainda está em dúvida, a gente não pode perder o Thiago. Então, a gente espera ele mais um jogo, quando ele voltar 100%. E esse jogo sem sofrer gols ajuda bastante, né? Renato, boa noite. Gabriel Alves aqui da Bate-Fundo Esportivo. Eu queria que você falasse sobre o Fábio, né? Hoje completou 1.391 jogos. A importância dele para o seu grupo, né? Um líder. Hoje não foi tão exigido assim, mas eu queria que você falasse dessa marca do Fábio e como você enxerga esse goleiro dentro do seu elenco vitorioso. É um prazer, acima de tudo, estar trabalhando com o Fábio, né? Como você mesmo falou, é um dos líderes do grupo. Ninguém alcança tantos jogos se não for um grande profissional. E ele com certeza vai jogar mais um bom tempo. E vai ser difícil encontrar outro jogador que supere essa marca dele. Fico feliz porque ele é um dos líderes do grupo, fico feliz por ser nosso goleiro, entendeu? E fico feliz por tudo que ele vem fazendo. Ele é um grande profissional, ele está lá treinando todo dia, após a partida ele está treinando, quer dizer, então é um profissional que se cuida. Então é um privilégio trabalhar com um profissional como o Fábio, espero poder trabalhar com ele ainda mais um bom tempo. A última aqui para encerrar, Renato. Renato, boa noite. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902, Portal Netflu. Renato, observei a troca de posição entre o Serna e o Everaldo ali pelo lado, né? Às vezes o Everaldo caía pela ponta, né, fazendo o lado esquerdo, e o Serna por dentro. Se foi uma orientação sua mesmo ou é uma troca natural entre os jogadores ali? Não, as duas coisas. O jogador tem que buscar o espaço. O jogador precisa atacar o espaço. Temos aí uma leitura do Renato, né? O jogador precisa buscar e atacar o espaço. É raro a gente pegar essas frases do Renato, então me importa muito quando eu ouço. No momento que um jogador da posição se movimenta para dentro, é óbvio que o atacante tem que buscar os espaços que o extremo deixou. Então, no momento que você fica parado, seja o extremo, seja o atacante de área, você fica parado, você é facilmente marcado. No momento que você tem essa movimentação aí, dificulta bastante a marcação do adversário. E no momento que o companheiro se movimentou para um lado, o companheiro tem que se movimentar para o outro. Isso aí é uma coisa óbvia no futebol, que não pode ficar aceitando a marcação do adversário. Obrigado, Renato. Valeu. Ai, Serginho. Tá aí a coletiva do Renato Gaúcho. Coletiva de vitória. Teve algumas frases tradicionais ali do bingo do Renato, mas enfim. Acho que deu para extrair alguma coisa. Ele falando sobre o Lima, sobre o Martinelli, eu fui comentando ao longo aí do vídeo. Deixa o like se gostou, sempre trago aqui a coletiva comentada. Tem um outro jogo que eu não consigo fazer, igual desse final de semana, por questões de dificuldade de tempo mesmo, e aí passa muito tempo, vou lançar 3 dias depois, comentar a coletiva do cara aqui, né? Mas sempre tento trazer. Deixa o like, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima, valeu.